Com os recentes aumentos das prestações do crédito à habitação, tem-se falado muito em taxa de esforço. E, de facto, todas as famílias devem conhecer a sua taxa de esforço. Por isso, neste vídeo vou explicar como calcular a taxa de esforço para o crédito à habitação, a qual também é aplicável a outros tipos de créditos. Comecemos por entender o que é a taxa de esforço. Segundo a definição do Banco de Portugal, a taxa de esforço é a proporção do rendimento de um agregado familiar afecto ao pagamento de um empréstimo e pretende medir a capacidade do agregado em cumprir as responsabilidades assumidas com um empréstimo. A taxa de esforço ideal situa-se entre os 30% e os 40%, sendo que acima de 40% é considerada muito elevada. Para calcular a taxa de esforço, normalmente é usada esta fórmula matemática, em que a taxa de esforço é igual aos encargos financeiros mensais a dividir pelo rendimento de líquido mensal vezes 100. Nesta fórmula, os encargos financeiros mensais representam o somatório de todas as prestações dos créditos contraídos pelo agregado familiar e o rendimento líquido mensal corresponde ao somatório dos salários líquidos do agregado, ou seja, os vencimentos que são depositados no final de cada mês pelos empregadores nas contas bancárias dos trabalhadores que fazem parte do agregado familiar. Tomemos agora como exemplo um agregado familiar constituído por duas pessoas de 41 anos, em que o rendimento líquido mensal é de 1.650 euros. Então vou colocar aqui o rendimento de 1.650 euros. Este agregado tem um crédito à habitação no valor de 150 mil euros e pagam uma prestação mensal no valor de 850 euros. Então vejamos agora qual é que é a taxa de esforço deste agregado familiar. Então, aplicando a fórmula, taxa de esforço é igual aos encargos financeiros mensais, ou seja, este valor de 850 euros, a dividir pelo rendimento líquido mensal, que é o valor que está nesta célula, vezes 100. Então, fazendo Enter, obtemos aqui o valor da taxa de esforço, que é igual a 51,5%. O que significa que esta família gasta mais de metade do seu rendimento líquido mensal para pagar o crédito à habitação e, por isso, tem uma taxa de esforço muito elevada. Tendo em conta que a taxa de esforço ideal se situa entre os 30% e os 40%, o valor mensal destinado ao pagamento de encargos com créditos deveria ser entre os 495, que corresponde a uma taxa de esforço de 30%, e os 660 euros, que corresponde a uma taxa de esforço de 40%. Uma notícia alarmante é que o rendimento médio das famílias que procuraram o apoio do Gabinete de Proteção Financeira da DECO era de 1.100 euros, com um total de prestações com créditos de 860 euros, o que corresponde a uma taxa de esforço das famílias de 78%, o que é um valor extremamente elevado. Para terminar, nunca é demais lembrar que deve sempre fazer os seus cálculos antes de se endividar, de modo a manter a sua taxa de esforço dentro dos limites ideais, uma vez que quanto maior for a sua taxa de esforço, maior será o risco se surgirem dificuldades financeiras em situações de imprevisto, como desemprego, doença ou divórcio. Se achou o vídeo útil, deixe o seu like e compartilhe. Não custa nada e vai ajudar o canal. Obrigado por assistir.